Para finalizar o assunto da aula de altura, a gente vai falar um pouquinho da relação epissométrica. Como sempre é falado e tudo, é bem complexo a gente conseguir medir todas as alturas, todos os diâmetros. Mas como eu já disse, já falei algumas vezes aqui, dentre todas as variáveis, a que a gente sempre vai medir todo mundo, se eu quiser saber o volume total e a altura de todas as árvores, é o diâmetro. Então, como eu já disse, vocês podem ver até na altura dominante e tudo, a gente não mensura todas as alturas. Porém, no estudo final, a gente precisa falar todas as alturas das árvores. Então, para isso, vai existir várias relações na engenharia florestal, tá? Principalmente nessa parte de mensuração florestal aqui. Então, não tem como você falar engenharia florestal sem noção de estatística, tá? Então, a gente vai utilizar a estatística para tudo, 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 já que é muito oneroso a gente medir todas as variáveis de todas as árvores que a gente for fazer. Então, a primeira relação que vocês vão ver é a relação epissométrica, tá? Então, nessa parte, vocês vão ver a questão das estatísticas e de N coisas, mas a gente não vai aprender a ajustar nada. O ajuste, todas essas questões, a gente vai aprender lá no cálculo de volume. Se vocês aprenderem a fazer o ajuste para volume, vocês conseguem fazer para a relação epissométrica, porque é exatamente a mesma coisa. Tá? E o processo que a gente usa para fazer essas relações é o processo de regressão, que vocês viram lá em experimentação florestal. Tá? Então, o que trata a relação epissométrica? A relação epissométrica é uma relação entre altura e diâmetro. Então, com certeza vocês já viram lá no final da disciplina, porque é o exemplo básico que eu dou para vocês, lá para a gente fazer regressão entre variáveis. Então, a gente tem o diâmetro e a altura. Depois vocês vão entender que a relação entre altura, diâmetro e volume é modelos volumétricos, que existe a relação de altura dominante com idade, tem outra relação que a gente chama de índice de Siddle, capacidade produtiva. Então, tem todas essas questões. A primeira e a mais básica que a gente vai ver aqui é a relação epissométrica. Então, em populações com árvores de grande porte, a variável altura é mais difícil do que o diâmetro, elevando muito o tempo e o custo das coletas de dados, ou seja, principalmente isso aqui, ó, o tempo e o custo. Geralmente a empresa que te contratar, ela vai querer pagar pouco para você fazer muita coisa. Então, você não vai ter nem tempo hábil e nem custo da coleta. Então, você precisa ter mecanismos que te deem uma relação boa, mas que você não precisa mensurar todas as variáveis de todas as árvores. Sendo assim, a relação epissométrica permite estimar boa parte das alturas de uma amostra, significando um ganho prático. Lembrem, a amostra é todo mundo junto. Cada uma das parcelas é uma unidade de amostra. Quais fatores afetam essa relação entre diâmetro e altura das árvores? Principalmente a idade. Tá? A tendência é que as árvores, o que aconteça com as árvores? Quando as árvores tendem a ficar mais velhas, elas tendem a crescer muito menos em altura e crescer mais em diâmetro. Então, no início da vida de uma árvore é que ela começa a crescer muito em altura e menos em diâmetro. E depois essa relação se inverte. Qualidade do local está muito afetada com a altura dominante. Geralmente, lugares com qualidade melhor, as árvores vão se desenvolver mais rápido e vão crescer em altura mais rápido que árvores de local menor. Isso é um grande fator para você determinar qual local é melhor do que o outro. Densidade. Por que você coloca muitas árvores no início, mesmo que seja para serraria? Eu já expliquei isso para vocês, Daniel. Porque você quer, primeiro, que a árvore não fique com aspecto de cone, que a gente vai ver lá em volume. Então, primeiro você adensa as árvores para que ela tenha competição e cresça primeiro em altura. Por isso, não é vantajoso que você faça uma relação epissométrica até mais ou menos para pinos, até mais ou menos uns 3 anos de início da árvore, porque ela ainda não tem uma relação boa entre diâmetro e altura. Ela começa a crescer muito em altura e não cresce muito em diâmetro. E depois disso ela já começa a ter uma relação melhor. Ela sempre vai, uma hora ela vai parar de mensurar em altura? Não, mas uma hora ela vai estagnar. Aí é quando você começa a fazer os desbastes para retirar as árvores, dependendo do que você quer. E aí você vai vendendo para carvão, para celulose, e assim sucessivamente até você chegar na fase final, que é para a serraria, onde você tem as árvores maiores. Posição sociológica. Aí vocês vão aprender lá com a professora Silvia essa questão aqui.
Árvores, primeiro as árvores que você planta na floresta são as árvores pioneiras, porque são árvores que gostam de luz, suportam luz. Então elas vão primeiro crescer, elas crescem muito mais em altura do que as árvores secundárias e clímax. Então depois você tem as árvores secundárias, que precisam da sombra das árvores pioneiras para crescer, mas suportam um pouco de luz, e depois você tem aquelas que ficam exatamente no dossel ali, que são as árvores clímax. Mas sempre a árvore vai ter a tendência de primeiro crescer em altura e depois em diâmetro. Isso só vai se inverter um pouco quando você dá muito espaço para ela, ou seja, quando você não adensa as árvores demais e essa densidade fica muito larga, ela vai falar assim: ah, tô nem aí, eu não tô preocupado com crescer em altura. Eu vou comer e vou crescer em diâmetro e vai ficar gordinha. Quanto mais homogêneo o povoamento, mais bem definida é a relação epissométrica. Ou seja, então vocês já entenderam que em florestas plantadas, a relação epissométrica é muito melhor, ou seja, ela é muito mais. Você consegue um resultado muito melhor do que em floresta nativa. Relações epissométricas em geral não funcionam bem em florestas nativas, como eu já disse. Então aqui você tem modelos empregados. É sempre interessante o seguinte, como eu disse para vocês, nós vamos aprender a ajustar esses modelos na aula prática lá de volume, mas exatamente a mesma coisa que a gente fizer lá é a mesma coisa daqui. Então a gente tem vários modelos empregados aí em relações epissométricas. Esses quatro aqui são os mais clássicos, o Henriksen, o Asma, o Stoffels e o Kurtz. Mas é interessante que todos vocês saibam usar o modelo, tá? Nem todo mundo é obrigado a ajustar o modelo. Você pode pagar, se vocês quiserem pagar a mim, fiquem à vontade. Eu adoro fazer esses ajustes. Porém, todos vocês têm que saber usar o modelo, porque vocês podem estar numa empresa e todas as empresas têm um modelo característico delas. E vocês precisam saber empregar. Então, o modelo sempre é baseado numa variável dependente, é sempre uma, tá? A variável dependente sempre é uma, nunca vai ter duas aqui. Pode ter logaritmo, né, que é uma transformação, mas nunca mais de uma variável dependente. Os coeficientes, tá vendo? E a variável independente. No caso aqui, vocês vão ver que é sempre diâmetro, porque relação epissométrica é uma relação entre altura e diâmetro. É a primeira relação que a gente tem? Não, mas é a mais empregada. A primeira relação é entre diâmetro e frequência. Porque o que é mais fácil de medir? O que é mais fácil do que o diâmetro? É contar as árvores. Então, você também existe os modelos de distribuição diamétrica, que vocês vão ver lá em manejo florestal, que são modelos baseados no diâmetro e na frequência das árvores que elas aparecem. Então, quando você ajusta o modelo, você encontra o quê? O beta 0 e o beta 1. E a partir desses dois coeficientes que você encontra, cada vez que você colocar um valor de diâmetro, você tem então a altura da árvore. O que é interessante você entender aqui? Para você ajustar o modelo, você precisa ter altura e diâmetros. Por isso a gente mede alguma altura e algum diâmetro. Então, a partir da altura e do diâmetro que você tenha, né? Claro que aqui não pode fazer que negócio a colocar em ordem do mapa menor, não. Para cada diâmetro tem sua altura, cada diâmetro tem sua altura. E aí, a partir disso, você ajusta. E aí, você vai usar essa equação. Lembra que eu falei que a gente mensura todos os diâmetros, mas não mensura todas as alturas? Então, a partir daí, você vai pegar esses diâmetros que você não tem a altura e vai estimar a altura com relação epissométrica. E dessa forma, você vai ter a altura de todas as árvores. Tá? Então, é interessante que você entenda isso. Como que eu faço, então, para ajustar a relação epissométrica? Eu vou ter um modelo que vai ser te dado beta 0 e beta 1. Você vai colocar aqui o diâmetro e estimar a altura da árvore em metros. Aqui sempre vai ser usado em centímetros e aqui vai ser em metro. E isso não tem problema nenhum, porque como a relação já foi feita assim, com diâmetro em centímetro e altura em metro, não há problema nenhum você colocar aqui o diâmetro em centímetro e o resultado aqui vai ser em metro. Com isso, a gente então encerra essa parte de altura. Eu vou passar para vocês alguns softwares de ipsômetros para vocês poderem usar no celular, na vida que vocês forem utilizar, se não tiverem equipamento. Mas vocês precisam de uma trena, óbvio que com uma fita métrica dá para você fazer um trabalho, só precisa ter uma noção e testar esses equipamentos. Acho que uma trena custa uns R$ 30, tá? E aí eu estou conversando já para pegar os equipamentos para gravar as aulas para vocês, mas isso não impede nada.
Vou confirmar depois na guia de estudo, mas eu tenho quase certeza que a nossa avaliação está marcada para a semana que vem, tá? Ela permanece lá e vai ser basicamente o que a gente viu aí na unidade de princípios básicos, diâmetro e altura. E eu vou passar também uma lista de exercícios para vocês. Ok? Então, por hoje a gente finaliza aí a parte de altura das